Sermão do Monte, capítulo 27, parte 3. A capa e a segunda milha. E então o Senhor prossegue: Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano, como está em Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 17. Em outras palavras, Cristo não parece estar aqui recomendando que volvamos à outra face ou que lancemos também a capa em direção à túnica demandada de nós. Consideremos, igualmente, o trecho de João, capítulo 18, versículo 22 e 23, onde se lê: Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Conforme você deve estar percebendo, Jesus protestou contra aquele ato violento do oficial de justiça. Permita-me relembrar-lhe igualmente do que somos informados acerca do apóstolo Paulo em Atos capítulo 16, verso 37. Paulo e Silas haviam sido lançados na masmorra da prisão de Filipos e seus pés tinham sido atados ao tronco. E então, na manhã seguinte, após o terremoto e todos os eventos daquela memorável noite, os magistrados entenderam que tinham incorrido em grave erro e baixaram ordens para que Paulo e Silas fossem postos em liberdade. Vejamos, porém, a resposta dada por Paulo ao oferecimento de liberdade. Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. E os magistrados tiveram de vir à prisão para libertarem pessoalmente os enviados do Senhor. Como conciliar entre si esses ensinos que parecem tão díspares? No Sermão do Monte, nosso Senhor parece haver dito que, invariavelmente, cumpre-nos voltar à outra face. Ou então, se alguém quiser demandar conosco acerca da túnica, devemos deixar-lhe também a capa. Entretanto, ele mesmo, ao ser ferido no rosto, não voltou à outra face, mas antes registrou um protesto. Por semelhante modo, o apóstolo Paulo insistiu que os magistrados deveriam vir pessoalmente libertar a ele mesmo e a Silas. Contudo, se aceitarmos o princípio original, não teremos qualquer dificuldade em conciliar esses dois ensinos entre si. Pode-se fazer essa conciliação da seguinte maneira: essas instâncias não são exemplos e ilustrações de que nosso Senhor e seus apóstolos teriam insistido sobre seus direitos pessoais. O que o nosso Senhor fez foi reclamar contra a transgressão da lei, e o seu protesto foi erguido para salientar o valor da lei. É como se estivesse ele dito àquele guarda: ferindo-me desta maneira, como você bem sabe, está transgredindo a lei. Jesus não indagou de seus algozes: porque vocês me estão insultando? Ele não perdeu as estribeiras e nem recebeu a bofetada como uma afronta pessoal. Não ficou encolerizado e nem mostrou que estava interessado somente pela sua própria honra, mas preocupou-se em relembrar àquele indivíduo a dignidade e a honra da lei. E o apóstolo Paulo agiu precisamente da mesma maneira. Não fez veemente protesto por haver sido lançado na masmorra.
mas interessou-se por mostrar que os magistrados, ao agirem como agiram, lançando-os na prisão sem qualquer processo legal, estavam fazendo o que era ilegal, estavam violando as leis do império, embora tivessem sido nomeados para cumpri-la. Portanto, refrescou-lhes a memória a respeito da dignidade e da honra dessas mesmas leis. O crente não precisa preocupar-se com insultos e ofensas pessoais. Porém, quando se trata de uma questão de honra e de justiça, de retidão e de verdade, o crente deve preocupar-se em fazer o seu protesto. Quando a lei não é honrada, quando ela é quebrada de modo flagrante, não por causa de algum interesse pessoal e nem a fim de nos protegermos a nós mesmos, cumpre-nos a agir como quem crê em Deus, como quem aceita que toda a lei, em última análise, procede de Deus. Essa foi a trágica heresia de Tolstói e de outros, embora não percebessem que estavam sendo heréticos. A lei e os seus preceitos, em última análise, procedem de Deus. Ele determinou as fronteiras de cada nação. Ele é quem nomeia reis, governantes e magistrados, bem como todos os oficiais que precisam manter a lei e a ordem. Por conseguinte, o crente precisa acreditar na observância da lei. Desse modo, apesar do crente dever preparar-se para aceitar qualquer coisa que lhe aconteça pessoalmente, também deve levantar seu protesto quando estiverem sendo cometidas injustiças. É evidente que essas questões são tremendamente importantes e significativas nas vidas de grande número de pessoas crentes, em muitos países, nesses nossos dias. Na China e nos países por detrás da chamada cortina de ferro, há muitos crentes que estão enfrentando essas circunstâncias. É perfeitamente possível que nós mesmos venhamos a enfrentá-las também. Assim sendo, precisamos ter esses princípios básicos claramente fixados na memória. O princípio seguinte envolve a questão de se andar a segunda milha. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2, como está em Mateus capítulo 5, versículo 41. Essas palavras podem ser explicadas da seguinte maneira: essa obrigação de caminhar a segunda milha é uma alusão a um costume muito comum no mundo antigo, por meio do qual uma autoridade constituída tinha o direito de determinar a um homem que fizesse um carreto ou transporte. Certa quantidade de bagagem tinha que ser movida de um local para outro e as autoridades tinham o direito de determinar a um homem qualquer que carregasse essa bagagem daquele local para o próximo. Em seguida, as autoridades valiam-se de um segundo indivíduo para fazer o carreto desse local para um terceiro, e assim por diante. Naturalmente, esse era um direito que assistia especialmente uma nação que conquistara outra e, naqueles tempos, a Palestina havia sido dominada pelos romanos. O exército romano exercia controle sobre as vidas dos judeus e, com frequência, os romanos exigiam que os judeus se ocupassem desse tipo de serviço. Um judeu poderia estar ocupado em seus próprios afazeres quando, subitamente, um grupo de soldados romanos poderia aproximar-se dele e dizer: você precisa levar esta bagagem daqui para tal ou qual localidade, pelo espaço de 1 milha. Era isso que o nosso Senhor tinha em mente. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Que o crente faça além daquilo que lhe for solicitado, percorrendo a 2ª milha. Aqui, pois, temos uma questão importantíssima e eminentemente prática.